A paz do Senhor, queridos amados irmãos, eu sou o professor Melqui Barbosa e seja muito bem-vindo ao canal da IEAD TV para mais uma pré-aula da IBD para jovens. Nós estamos no segundo trimestre de 2019 e o nosso tema central da lição é Cobiça e Orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E hoje nós vamos encerrar este ciclo falando sobre o dinheiro e eu quero que você acompanhe junto com a gente. Vem comigo, roda a vinheta! Meu querido professor, professora, é um prazer receber você aqui neste canal. Quero pedir para que você visite as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, dê um apoio a esse trabalho tão maravilhoso que nós estamos fazendo aqui. E a lição de hoje é a lição de número 5, que vai ser ministrada neste domingo, no dia 5 de maio. O tema é dízimos e ofertas, como disciplina para uma vida bem-sucedida. Qual é o ensinamento bíblico que nós temos dentro da palavra do Senhor que vai embasar a prática do dízimo? O texto do dia está em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 9, que diz: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E a síntese fala, os textos bíblicos que tratam a respeito do dízimo e oferta estão relacionados com justiça, misericórdia e fé. É um assunto que muitas pessoas têm como polêmico, muitas pessoas não entendem absolutamente nada do dízimo e por isso têm dúvida no seu coração e não são fiéis dizimistas. Também as pessoas que dizimam, mas não com fidelidade e assiduidade. E hoje nós vamos aprender pela palavra do Senhor e nesta lição que o dízimo é uma questão de fidelidade. Os objetivos são muito fáceis. Compreender o significado de Abrão ter entregado o dízimo a Melquisedeque. E segundo, conscientizar o jovem de que aqueles que são fiéis em seu dízimo têm uma vida equilibrada e abençoada. O dízimo, como nós bem sabemos, é a 10ª parte de qualquer tipo de fonte de renda ou de arrecadação. Desta forma, se você é abençoado, você dizima. Se você não é abençoado, você não dizima. Então, tem pessoas que acreditam que o dízimo ele é obrigatório, é uma contribuição pecuniária e que você é obrigado porque a igreja está obrigando você a dizimar. E como nós estamos falando desse assunto que muitas vezes é um tabu dentro da própria igreja, nós queremos esclarecer aqui, através dessa lição, como que você pode entender melhor o dízimo e como que você pode entregar ele com o seu coração ligado à sua vida espiritual. O texto bíblico está em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 24. Uma leitura curta, mas que vai mostrar um grande encontro que aconteceu no Antigo Testamento. E é sobre esse encontro que a nossa lição vai falar na primeira parte. O primeiro tópico fala Abrão entregou o dízimo a Melquisedeque porque era desprendido de bens materiais. E nós estamos subdividindo este tópico em 3 partes. E a primeira fala a respeito do motivo de Abrão ter essa atitude de entregar o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era um rei de Salém, uma cidade que posteriormente seria Jerusalém. E eu gosto muito desse nome particularmente, porque é o meu nome. E Melquisedeque, ele é tipificado como Cristo no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus. Então, se Abrão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque como sendo um sacerdócio santo, então nós vemos que a atitude de dizimar, ela não está relacionada apenas aos bens materiais, e sim à sua fé, à sua fidelidade e gratidão principalmente. Mas como que tudo isso aconteceu? No primeiro tópico, nós vamos ver o motivo disso. No capítulo 14 de Gênesis, nós vemos cananeus e alguns reis do Oriente estavam brigando, estavam degladiando entre si. E nessa batalha, a família de Abraão, junto com o sobrinho Ló, foram levados cativos, junto com muitos despojos de guerra, que era parte da cultura da época. E Abraão juntou alguns dos seus criados, alguns dos seus servos, e foram lá em 318 pessoas e conseguiram resgatar a sua família. E nessa atitude de gratidão a Deus por ter dado este livramento, Abraão encontra-se com Melquisedeque e acontece aquilo que nós vimos. Ele dá a 10ª parte dos seus bens, dos despojos que foram recuperados, a Melquisedeque, entregando a ele e reconhecendo assim a sua gratidão ao Senhor e da mesma forma a sua fidelidade. Ele era desprendido dos bens materiais e por isso executou essa atividade. O que nós falamos aqui é relacionado ao primeiro subtópico
E também agora o segundo subtópico, que é o ato da entrega. Quando Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão. Então nós interligamos esses dois subtópicos. E já no terceiro, Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e não lhe fez falta. Quando o rei de Sodoma queria que Abraão ficasse com todos os despojos, ele disse, não, eu quero apenas fazer um acordo de paz. Por que ele tomou essa decisão? Porque Abraão não tinha o seu coração preso nas coisas materiais, ele não estava com o coração dele ali, o objetivo dele era salvar a sua família, era salvar Ló, e ele alcançou o seu objetivo. E tem muitas pessoas que geralmente fazem o contrário, elas supervalorizam os bens materiais e acabam não controlando as suas finanças, elas acabam vivendo em função somente da vida material. E você, jovem, você tem que tomar cuidado, porque se você, mesmo com as suas necessidades que você possa passar, talvez as pessoas não saibam, mas o jovem, ele vive uma fase financeira difícil na maioria das vezes, por quê? Porque ele precisa pagar a sua faculdade, ele está trabalhando para receber o seu salário e, enfim, conseguir suprir todas as suas necessidades básicas. Para aqueles que moram sozinhos e para aqueles que vivem em família e têm um auxílio familiar, geralmente esse dinheiro é guardado para que ele possa fazer algum investimento. Por quê? Porque o jovem não tem uma carreira sólida ainda. Então, ele não vai ganhar a mesma coisa que uma pessoa que trabalha 10, 15, 20 anos dentro da empresa. E por isso, às vezes é difícil de controlar. Mas aqui nós vemos uma lição preciosa. Abrão, sendo um homem de muitas posses, ele não fez falta para ele entregar aquilo. Aí você pode pensar, talvez seja porque ele era rico, mas não. Ele fez aquilo porque ele reconheceu Melquisedeque como sendo um representante do Deus Altíssimo. E assim nós devemos fazer. Devemos dizimar, nós devemos entregar a 10ª parte da nossa renda ao Senhor, dentro da casa de Deus, porque é uma atitude de gratidão. Se você não recebeu o seu salário, não tem o que você entregar de dízimo. Mas se você recebeu em forma de gratidão pelo que você recebeu, você entrega o seu dízimo na casa do Senhor. Porque a igreja, a obra do Senhor também necessita de arrecadação para que eles possam redistribuir e assim cobrir os seus custos e fazer alguns investimentos na própria infraestrutura da igreja e em trabalhos sociais. E já emendando trabalhos sociais, nós vamos para o segundo tópico que fala a respeito dos contribuintes fiéis, pois eles têm uma vida equilibrada e a garantia das bênçãos espirituais. Paulo incentiva a prática da contribuição ou das contribuições para os menos favorecidos. Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 8 e 9 da sua segunda epístola, a respeito das contribuições, que nós devemos auxiliar aqueles que não são tão favorecidos. Aqueles que têm mais, ajudem aqueles que têm menos. Porque no reino de Deus, se o nosso coração está preso nas coisas daqui, infelizmente, nós não vamos sentir prazer em ajudar as pessoas. E tem um detalhe muito interessante, que já liga a respeito do segundo tópico. Jesus ratifica a entrega do dízimo, mas critica a sua prática sem justiça, misericórdia e fé. O que está dizendo? Paulo exorta a igreja para que eles venham ser fiéis nos dízimos, nas ofertas e auxiliar os irmãos que não têm. E aqui, na segunda parte, fala a respeito do exagero em fazer isso demasiadamente sem saber a razão pela qual está fazendo. Então, não é bom você deixar de contribuir, mas também não é bom que você faça isso sem entender o porquê você está fazendo isso. Tem pessoas que querem praticar a filantropia dentro da igreja, mas não entendem a razão pela qual estão fazendo isso. E é sempre importante você entender que há alguém precisando da sua ajuda. E a igreja pode redistribuir isso. Então, é necessário que nós venhamos ter essa consciência de auxiliar o nosso próximo, que muitas vezes não tem as mesmas condições que nós. E no subtópico 3, fala sobre o dízimo e a parábola do fariseu e do publicano. Você conhece essa parábola? Você jovem, você professor conhece? É algo muito interessante a você desenrolar. Você pode passar todo este tópico de uma maneira muito rápida na segunda parte, mas aqui é importante você se dedicar porque é o fechamento de toda esta lição deste domingo, quando fala a respeito do fariseu e do publicano. O publicano, pelo judeu, ele era considerado um traidor, porque ele arrecadava impostos para o governo romano. Já o fariseu era considerado santarrão, porque ele praticava todos os ritos judaicos e ele era um homem representado na sociedade como santo, entre aspas, porque ele dava o dízimo, ajudava os pobres, fazia jejum e etc. Só que quando eles foram fazer a oração deles,
Por que o publicano foi justificado diante de Deus e foi perdoado? E por que o fariseu não foi? Porque o publicano reconheceu a sua eterna dívida com Deus. Já o fariseu olhou para o publicano e disse: Senhor, obrigado por não ser como este homem, porque eu sou um homem santo, eu sou um homem que pratica as suas leis. Bem, no fim, o publicano saiu abençoado. Por quê? Porque a atitude de você reconhecer as suas misérias e apresentar elas diante de Deus é o que nos leva para o céu. E quando nós achamos que merecemos alguma coisa porque fazemos o bem, porque somos pessoas que ajudamos o próximo, pensando no nosso ego, Deus não recebe esse tipo de adoração. Então, quando você ofertar e dizimar na casa do Senhor, tenha em mente de que você está fazendo isso, primeiro, porque você é fiel a Deus, porque você é grato a Ele pelo que Ele já lhe deu e porque você sabe que há necessidade aonde você mora, há necessidade na igreja que você congrega. Se você ainda não sabe de algum caso de pessoa que precisa de ajuda e você quer ajudar, procure o seu pastor, procure também, se tiver na sua igreja, o departamento de ação social e eles vão estar redirecionando você para que você possa contribuir com a obra do Senhor. Fica aqui a conclusão de que nós devemos ser fiéis ao Senhor, gratos a Ele e ter a consciência daquilo que nós estamos fazendo quando se trata de dízimo e oferta. Muito obrigado por você ter assistido essa pré-aula até aqui. Eu agradeço a Deus pela sua presença. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever. Mais uma vez eu peço no nosso canal. Muito obrigado. Que sua aula seja edificante, seja abençoada, seja objetiva e você possa fazer com que os seus alunos venham ter consciência de que nós devemos ser fiéis dizimistas e ofertantes na casa do Senhor, porque a bênção vem de Deus. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.